aparecer aí solicitação para você, Dudu. É só aceitar. Dudu não está conseguindo participar. Dudu, tenta enviar a solicitação para mim, por favor, vai aparecer aí para ti no rodapé da live, já que eu não estou conseguindo te adicionar. Pronto, agora foi. Conectando. Boa noite, Dudu. Tudo bom, cara? Tudo, graças a Deus, por aí. Ó, a gente está com uma galera já acompanhando a gente aqui, né? Então, esse aqui seria o Sextou com a Dir, mas como sexta-feira eu vou estar viajando, a gente transformou no Segundou, né? Que vai ser um bate-papo com o Dudu, uma pessoa aí que já está no cenário aí político, trabalhista do Amapá já há um certo tempo, né, Dudu? Sim. E aí a gente vai falar um pouco, Dudu, sobre a inovação política para a participação negra nas eleições. Mas antes de iniciar, eu gostaria muito que tu se apresentasse para a galera que está participando aí. Quem é o Dudu, de onde veio? Bom, boa noite. Obrigado, Adi. Eu sou Eduardo Tavares, advogado, tenho 37 anos. Tenho origens no Quilombo do Curiaú, a família da minha mãe toda de lá. Nascido e criado ali no bairro do Laguinho. Formei no Centro Universitário de Brasília. Retornei ao Estado já formado em 2008. Desde lá exerci vários cargos públicos aí como assessor na prefeitura de Macapá, na Assembleia Legislativa. De 2015 a 2018 estive subdefensor geral do Estado, mas sempre advogando para partidos políticos, no ambiente político e sempre com trabalhos sociais ali, né? Mas bem do meu jeito quietinho de ser. E agora estou trilhando um caminho novo. Tá certo. Dudu, a gente vem com esse tema que eu dei uma pesquisada, eu achei muito fantástico, né? Que é a inovação política para a participação negra, né? Nas eleições. Eu estava lendo aqui um trecho de uma reportagem do justificando.com, que foi: no mês de agosto tivemos a votação histórica no TSE que define cotas raciais para a eleição de 2020, deste número de candidatos até regras para a distribuição de fundos eleitorais. Sendo assim, coluna diversos não pacificados apresenta iniciativa projeto Enegrecer a Política. Tudo como frente negra, né, da nova política do Amapá, vamos assim dizer, né, com essa nova cara. Como é que você vê todas essas questões dentro do TSE, dentro do cenário político nacional? Olha, é uma questão de inovação, é uma questão de afirmação, porque a quadra atual vivida no mundo, vivida principalmente na democracia brasileira, é uma quadra de trazer para dentro da a real igualdade. Né? Infelizmente, a proposta afirmativa tem que vir por uma imposição do Tribunal Superior Eleitoral, depois pelo Supremo Tribunal Federal, mas é um começo. E é um Uhum. começo salutar. Essa quadra ela começa na discussão sobre as cotas de 30% obrigatória para a participação da mulher na campanha eleitoral, nas candidaturas. E agora nós chegamos a essa questão da afirmação das candidaturas negras masculinas, né, de modo que haja uma distribuição proporcional. É uma forma de efetivar a participação, de igualar os negros com os brancos, porque eu tenho dito uma coisa que é preciso nós termos em mente, Adin, que não é a cor da pele, a minha opção sexual, a minha fé, a minha religião, o meu credo, que me fazem melhor ou pior que alguém. Até então nós somos todos iguais,
o que nos desiguala, o que nos diferencia é a bondade ou a maldade que carregamos dentro dos nossos corações. E falar de política é justamente ter presente que a política é um instrumento de transformação social, que transforma a vida das comunidades, transforma as sociedades e, sobretudo, incute nos cidadãos o dever de respeitar o próximo, de estar próximo dos necessitados, mais do que isso, de caminhar também com aqueles que pensam diferente, respeitando sempre. Certo. Eu não sei se você tem essa visão, mas eu vejo muito tu como uma representatividade para muitos jovens que estão trilhando essa questão da política, né? Eu acho muito interessante, por exemplo, ter você assim, e aí ver um jovem lá no ensino fundamental e falar, opa, eu tenho condições de chegar ali, né? Eu tenho condições de ser um advogado, né? Eu acho isso muito bacana. Outro dado que confesso que me assustou bastante, Dudu, é que apenas 8% dos candidatos municipais em 2016 se autodeclararam negro. É um dado muito pequeno, né? E aí, ó, 25% da legislatura federal é composta atualmente por pessoas negras, né? São dados pequeníssimos pelo país que nós estamos, né? Que é o Brasil. É um país continental, com desigualdades continentais, com distorções sociais continentais, mas fica numa quadra de mudança. Eu costumo dizer, Ed, que a minha vida é uma vida de muita superação, né? Quando eu fui embora daqui, fui estudar, as pessoas diziam que minha mãe e eu, nós éramos dois loucos, né? Porque jamais eu conseguiria ultrapassar as barreiras e ser um advogado. E eu sempre dizia que realmente o Amapá e o Brasil tinham muitos advogados, e aí eu era meio narcisista para dizer que ainda não tinha o Eduardo advogado. Conhecia os outros advogados, mas eu ninguém teria conhecido. E Uhum. Deus me honrou, me apoiou, e graças a Deus hoje, sem qualquer tipo de demagogia, eu consigo, como advogado, estar nas discussões nacionais, ser ouvido por diversos meios de comunicação de todo o sistema nacional de publicidade e comunicação, sem qualquer demérito de respeito, sempre mantendo a minha origem, e sempre para dar para o jovem, principalmente, jovem negro, jovem pobre, jovem que esteja sido posto à margem da sociedade porque não tem dinheiro ou por outras questões, que nós não podemos nos conformar com o negativismo. Nós não podemos mas nós devemos usar as dificuldades que são impostas pela sociedade como uma mola de propulsão, primeiro, para nós sabermos o nosso valor, e segundo, nós sabendo o nosso valor, fazermos o nosso papel para transformar a sociedade. Sim. Você falou aí do início da sua carreira, né? Você teve que sair de Macapá para estudar. Como foi essa questão de sair da casa dos pais, de ir para outro estado, para outra cidade, estar numa universidade que eu creio eu, né, pela minha vivência de outras universidades aí, ser um dos poucos negros, estar dentro de uma universidade, dentro de um curso que aparentemente é um pouco elitizado, né, nacionalmente e tal. Olha, como eu te disse, é uma vida de superação e nada foi fácil. Olha como era a minha vida. Eu estava em Brasília, em uma sala de aula formada por filhos de ministros, desembargadores, senadores, milionários. Eu era nortista, amapaiano e negro. Imagina. Imagina. E eu comecei, para você ter uma ideia, o primeiro trabalho em grupo, ninguém quis fazer trabalho em grupo comigo. Eu fui Sim. o grupo de... Né? E como eu nunca me vitimizei, eu só pedi à professora na época, eu disse, tudo bem, professora, eu faço trabalho sozinho, mas eu quero ser o último para fazer. Né? Estudei muito, me dediquei, e foi quando eu entendi que eu precisava ser excelente, ou buscar excelência, porque se eu fosse bom, eu estava fadado ao insucesso. Fizemos o primeiro trabalho, o segundo, no terceiro, quem já não queria mais que ninguém fizesse trabalho em grupo era eu, que eu fazia o grupo de eu mesmo. Mas depois nós conseguimos caminhar e fiz grandes amigos. Tenho minha turma foi uma das melhores turmas da época. Temos amigos maravilhosos ali. E formei com 3 negros, uma senhora de 60 anos que
e que foi para a escola, para a academia, estudar junto com a filha de 40 anos e formaram juntas. E nós conseguimos, na nossa turma, mostrar transformar esse apartheid em uma ponte. Né? Nós derrubamos realmente, literalmente, eu digo que nós derrubamos o muro e construímos uma ponte que me dá amigos presentes até hoje. Então, essa quadra aqui de afirmação, é uma quadra de afirmação social, uma quadra de afirmação das pessoas, que nós precisamos parar de olhar a cor da pele, nós precisamos parar de olhar o bolso, nós precisamos parar de olhar as escolhas e as opções e precisamos focar no ser humano, focar na pessoa. Sim. E é um diferencial que tem feito muita importância na minha vida. E quando eu aprendi isso de vez, eu posso te dizer que deslanchou. Então, eu sempre dou como exemplo para as pessoas que as dificuldades elas são postas para que nós aprendamos a trilhar o caminho correto, que não é a vitimização, ao contrário, é a afirmação. Quando eu me afirmo, eu vitimo aquele que tenta me vitimar. É isso mesmo. Eu lembro de um filme, e até mesmo virou um livro, de fatos reais mesmo, Selma, nos Estados Unidos. Uma ponte onde os negros, junto com Martin Luther King, lutaram, apesar de todas as dificuldades, apesar do racismo mais que explícito, né? Mesmo assim não desistiram e foram até o outro lado e venceram, né? Eu acho que essas questões de bater, às vezes, de frente mesmo, não deixar que Infelizmente, a gente vê hoje que parece que a gente dá 2 passos à frente, mas vem uma pessoa e te puxa para trás, né? Por que eu falo isso? Eu vejo muito que o cenário político nacional ele está totalmente machista, racista, né? E vem muito com essa força. Não, não pode fazer isso. Isso fere bastante, né, o sujeito, né? E a Sim, gente vem com essa história lutando, debatendo. Não, vamos prosseguir, vamos à frente, que a gente está avançando ainda. Apesar de ser lento, mas nós estamos avançando. sim. Eu agora, olha, você tocou numa coisa que nós precisamos acabar porque está arraigada, é estrutural. Sim, Nós temos uma subrepresentação feminina, nós temos uma subrepresentação negra. É hora de nós olharmos, não é ser bairrista, mas é olhar a necessidade de igualar, trabalhar quadros políticos, porque também você não pode chegar para ser burilado, você tem que buscar preparar-se, sim. né? O discurso hoje, do século XXI, é esse discurso de pessoas maduras do ponto de vista político, do ponto de vista emocional, mas, sobretudo, do ponto de vista humano e humanitário. Nós temos que, de todas as formas, olhar para as necessidades comuns da sociedade e buscarmos atrair as competências dos entes políticos, dos entes sociais, para diminuir esse distanciamento que existe. E aí eu Sim. caminho para aquilo que diz o artigo 5º da Constituição, que é a igualdade. Democracia e igualdade, eu resumo em uma frase que ela diz o seguinte: é igualar os iguais e desigualar os desiguais, como estejam desigualados ou como igualados estejam, né? Eu vou disputar, por exemplo, eu digo isso, eu vou disputar uma vaga de negro com um negro, então nós estamos igualados. Com a cota, nós estaríamos igualados hoje. Mas eu vou disputar a vaga de branco com um negro, eu estou desigualando, porque o branco vai disputar com o branco. Mas para isso é preciso uma consciência social, incorporar o discurso e transformá-lo em materialidade, materializar o discurso em efetividade, que são as políticas públicas transversais, que aí Uhum. perpassa por uma análise conjunta e por atores realmente envolvidos com a causa. Entendo. Visualizando essa questão do jovem, né? A gente até conversou lá no consultório referente ao jovem macapaense hoje, né? Ao jovem negro, ao jovem periférico, né? A gente vê muito essa desigualdade, não encoberta, mas exacerbada, né? Uma Expandida. desigualdade aberta, né? E a gente vê a falta de políticas públicas para esses jovens da periferia, esses jovens negros, esses jovens que às vezes não têm acesso a uma educação, né? Como é que você visualiza isso? Como é que você tenta buscar ou
Como é que você está chegando nessas pessoas? Porque é super importante nesse momento, Dudu, ouvir, né? Saber como é que é a realidade desse jovem. Política é a arte do tecelão. É você cobrir um corpo desnudo com um tecido que traga beleza. E eu aprendi que a beleza de uma sociedade é uma sociedade educada. Educada não apenas no sentido formal, mas educada de preparar para saber discutir, para saber falar. E eu vejo que eu tiro por mim o quanto foi importante, o quanto foi valiosa e quanto foi valorosa a educação na minha vida. E eu vejo que nós precisamos mesmo focar nesse jovem de hoje, mas não só no jovem. É focar desde a primeira infância. É focar Sim, sim. desde ali de um maternal para trabalhar as linhas de caráter, para trabalhar a cultura de vida que essa pessoa vai ter. E aí nós precisamos olhar e ouvir. Por isso nós temos que ter essa visão de ouvir. Eu costumo dizer que eu sei do meu quintal, eu sei o que acontece aqui. Aqui eu Uhum. sei, mas eu não sei o que está passando na vida do meu vizinho. Eu posso passar na frente da casa do meu vizinho de manhã e pensar que na casa dele está faltando energia, e na verdade está faltando leite. Ele pode ter leite, mas aí está faltando gás. Mas se eu não ouvi-lo, se eu não der a ele vez e voz para me dizer, eu vou estar sendo apenas um espectador. Mas na hora Sim. que eu permito que ele me diga onde dói, como dizia minha avó, que eu permito que ele grite para eu saber aonde o calo está apertando, talvez nós consigamos, de alguma forma, trabalhar para que aquela dor, se não for pelo menos extirpada, mas que venha a ser suavizada. E Sim. aí o jovem, quando sente, quando o jovem, olha só a diferença, de quando a gente permite ser ouvido, quando a gente permite o outro ser ouvido, ele sente-se valorizado. Ao se sentir valorizado, ao se sentir valorizado, ele passa a reconhecer a sua dignidade como pessoa. E aí o pensamento dele passa a ser diferente. Se alguém me ouviu, outro alguém também pode me ouvir. E eu vou me preparar para falar. Então, se não der ouvido, a gente não dá oportunidade. Concordo. Você falou de algo que a gente pode, nós podemos falar que foi algo que mudou a nossa vida, que foi a educação. Eu, por exemplo, Adi, venho de Laranjal do Jari, no interior do estado do Amapá. Eu posso te falar, sem sombra de dúvida, que a ciência e a educação mudou a minha vida. Né? Talvez eu nem soubesse onde eu estaria nesse momento se eu não conhecesse a iniciação científica na educação básica. Quando eu conheci a iniciação científica na educação básica, lá no ensino fundamental, já no ensino médio, a minha visão ampliou e eu comecei a visualizar outras questões, comecei a ter um senso questionador muito mais apurado, né? Opa, eu não vou me acomodar com isso aqui que está me oferecendo, não. Eu quero mais, quero crescer profissionalmente. Isso é muito importante. E eu vejo também que outros jovens que tiveram essa experiência, eu gosto muito da ciência, né? Outros jovens que tiveram essa experiência com a iniciação científica tiveram a mesma visão. Então, eu acho que é muito importante. Eu acho não, tenho plena certeza que a educação é a base de tudo, né? Aonde uma escola onde é bem estruturada para o jovem, para a criança, essa criança vai crescer, né? Vai criar asas aí, vai voar pelo mundo, né? Sem ter o stop. Né? Então é muito importante, sim, essa visão que a política, os governantes, enfim, tem que ter sobre a educação, né? Dudu, quando a gente fala sobre a participação negra, né? E aí vem uma pergunta: por que enegrecer a política, né? Olha, eu vou te falar aqui uma, uma verdade. Talvez o termo seja muito forte, porque também nós não podemos ser extremistas. Mas, apesar da palavra enegrecer ter esse tom forte, eu diria que é oportunizar, é permitir mostrar ao público negro o quanto eles também podem contribuir, afastando aqueles preconceitos. Né? Porque até então a gente tira uma realidade aqui. Papéis dos negros nas novelas: motorista, o bandido, o A empregada faxineiro, doméstica. pegado. Vamos que sejamos reconhecidos,
que seja vista a nossa competência, que isso é o caminho para mostrar que nós somos tão iguais quanto os outros. Não tem sim. diferença axiológica, nós somos iguais. Nós pensamos iguais. Nós pensamos iguais no sentido de ter a capacidade de pensar. Uhum. Tipo, penso, logo existo. Sabe? Sim, sim, Penso, também penso igual a você, no sentido de ter cérebro, de ter visão, de ter mente. Mas que nós também temos a capacidade de ter um senso crítico e uma visão apurada como qualquer outro tem. Eu dei uma entrevista para a CBN há 20 dias atrás, quando se iniciou essa discussão no Supremo Tribunal Federal, e a repórter disse: mas, Eduardo, você acha que um Congresso formado por mais de 70% de brancos, eles vão ter ambiência para discutir cotas para participação de negros na política? É uma pergunta capciosa, sim, cuja resposta é bem clara em letras garrafais. Não. Não terão, porque não é importante. E é sim, aí que começamos a ver a necessidade de termos mais negros, mais mulheres, mais indígenas. sim, É a sim, necessidade que nós temos, porque igualar-se-á o parlamento para que o pensamento coletivo tenha valor. Para que daqui a pouco nós saiamos das cotas de gênero. E a luta é por paridade. sim, Mas o sim, ponto inicial é a cota. Mas o que nós queremos é a paridade. Porque nós sim, precisamos que as pessoas olhem o ser humano. Nós precisamos que as pessoas reconheçam o outro com empatia. E não pela cor da pele, não pela religião, pela opção, pela escolha de vida. Nós precisamos que as pessoas nos respeitem e nos valorizem como nós respeitamos e valorizamos os outros. Inclusive aqueles que pensam diferente de nós. Porque democracia tem uma diferença abissal quando nós falamos de desrespeito. Ah, nós vivemos em um país democrático em onde a maioria é branca. Isso não é democracia, isso é anarquia. Isso é sim, desrespeito. sim, sim. É eu super fico feliz quando aparecem pessoas. Por exemplo, eu sou muito fã da Isa, né? Ela vem com um discurso de mulher preta, assim, cara, é fantástico. As pessoas às vezes não têm noção o quanto isso é representativo para muitas e muitas meninas que estão aí, né? Por exemplo, você. Quantas pessoas olham assim e falam, olha, Dudu advogado, né? Eu posso chegar lá. Então, isso é muito importante para a realidade que a gente está vivendo hoje, né? A gente tem que levantar essa bandeira da representatividade mesmo, né? A gente não vamos restringir somente a cor de pele, mas também orientação sexual. O quanto é importante ter essas pessoas à frente, né, no cenário político. Dudu, Sim. Porque é você a forma vem. que você dá voz, é a forma que você permite que o outro fale. Você se torna representante para garantir que seja a voz do outro. Sim. Dudu, você vem muito, você é a nova cara, assim, vamos assim dizer que você não era visto como político, né? Como candidato a um cargo público. Como é que está sendo essa experiência para você? Olha, eu vou te dizer o seguinte: político eu sempre fui. Aonde eu passei confusão, eu gritava, eu brigava, eu ia ali que não gosto disso, está errado, tem que ser aqui, era na igreja, era na rua, no DCE, estava brigando. Às vezes até a vizinha estava batendo demais no filho dela, não é assim, tá errado. Às vezes ali o pessoal de uma associação estava fazendo um grito errado, não é desse jeito. Né? Então eu sempre fui político, sempre estive no meio dos movimentos sociais, mas eu sempre fui muito discreto. Sim, Agora, com essa roupagem nova, que eu não vou dizer que é nova política, né? Não vou dizer que eu sou novo. Política nova não existe. Política é política desde que Jesus Cristo passou pelo mundo. sim, Agora, são formas e visões diferentes de mostrar para uma sociedade que essa forma de fazer política, abarcando as minorias, falando de direitos humanos, trazendo para dentro o discurso da igualdade, mas não só o discurso. Porque se for para fazer política com discurso, eu não entro.
Eu quero lutar e brigar por efetividade, né? Sim, que é E super importante. porque nós estamos. Quando eu estava do outro lado da banca como advogado, eu via, tinha uma. Mas estando aqui nesse contato com o público, né, ouvindo realmente as necessidades e vendo neles um olhar de esperança, dizendo: eu quero que você me represente, eu vou lhe dar essa oportunidade. Eu quero que você me represente, mas se você errar, você não volta. Isso é bom para o crescimento pessoal, é bom para o crescimento profissional, né? De olhar e dizer, poxa, tem alguém acreditando em mim, então eu tenho que valorizar essa oportunidade. E aí eu faço, não vou mentir para você, nem para ninguém que está ouvindo aqui, eu faço uma volta na vida. Eu volto no menino de 7 anos de idade que ficava em casa sonhando e imaginando, e Deus abriu portas na minha vida que eu não imaginava. Eu sempre digo que Deus me amou demais, que fez por mim coisas inesperadas e até imerecidas. E de ver as pessoas abraçando, carinhando, conversando, torcendo. Já teve gente que disse assim, poxa, eu não vou votar em ti porque eu tenho compromisso, mas eu sei que você vai ser um bom representante e na próxima eu estou fechado contigo. Isso é bom de se ver. Como eu Uhum. já vi muitos jovens dizendo assim, você inspira. Aí eu digo, não, não quero que você inspiração. Eu quero que você olhe para mim e pense que eu sou igual a você e que as oportunidades que eu tive na vida você também pode ter. Mas primeiro se ame e se acredite, se valorize. Não permita que ninguém diga o valor que você tem. É você que dá o tom da nota, é você que dá o seu valor. Isso é bem interessante, né? Porque a gente andando aí pela cidade, eu trabalho muito com trabalhos sociais, né? A gente percebe essa angústia de muitos jovens, né? Por ter a oportunidade, mas não ter como chegar nessa oportunidade, né? Muitos têm assim, eu passei na universidade, mas como é que eu vou para a universidade se eu não tenho dinheiro da minha alimentação, né? E a gente vê essa angústia, né, nos olhos deles. Dudu, você me falou algumas propostas bem interessantes referente, né, aos jovens, mas a gente também tocou num assunto que é da minha área, eu vou puxar a sardinha por ser psicólogo, sobre a saúde mental, né, dos adolescentes e das crianças na escola, né? Como é que você vê essa situação de hoje, né? Porque, querendo ou não, infelizmente, a gente tem números alarmantes de pessoas adoecidas, de professores, de alunos, nas escolas públicas da cidade. Olha só, se eu consigo levar para dentro da escola municipal, eu falo municipal porque é a primeira infância, né? É ali o primeiro contato. Se eu consigo levar um tratamento psicológico para dentro da escola, o psicólogo por si ele tem a capacidade, a sensibilidade de ouvir, de entender, de compreender. E digo mais, de incutir o esperançar, que o esperar já passou. Nós queremos é agora esperançar. O que é esperançar? É ter esperança, mas agir criando oportunidades e não esperando. Porque quem espera não alcança, quem trabalha consegue. Eu sempre digo que quem dorme sonha e quem trabalha realiza. Se nós conseguirmos fazer esse olhar diferente, a gente consegue mudar a autoestima de um jovem que às vezes tem um problema dentro de casa, às vezes passa fome dentro de casa, perde a vontade de viver, ninguém consegue ao redor dele compreendê-lo. Mas ele tem um psicólogo, professor, amigos. A gente consegue só aí mudar as expectativas de vida e a esperança dessa criança. E não vai ser uma criança frustrada. A gente consegue evitar que ele entre na drogadição, que ele se torne um aviãozinho do tráfico. A gente consegue que ele respeite os limites da sua idade, que ele se imponha como pessoa. Porque não é porque é criança que ela não vai saber o seu limite, ela sabe, mas às vezes ela também precisa dar esse limite dentro de casa, com um amigo, na própria sala de aula. Se a gente consegue que essa criança tenha essa visão crítica, ela leva essa visão crítica para dentro de casa. O pai e a mãe vão ter uma nova visão sobre o próprio filho. E a gente consegue que o seio familiar, essa célula primeira, tenha o valor de
respeito e mutualidade no pensar. Aquele eu sou mútuo, eu amo, eu sei o limite do meu filho. Eu digo isso porque, por exemplo, acho que você lembra há um mês atrás a história de uma criança, de uma jovem e um namorado que levaram ao professor uma situação de abuso sexual dentro de casa que a criança não tinha capacidade de dizer para a mãe porque tinha medo. Ela procurou Sim. quem? O professor, o amigo. Esse professor procurou a polícia e essa criança se libertou. E agora essa pessoa vai precisar de quê? De apoio psicológico, de amparo psicológico. Porque se ela não tiver isso, a roda da vida gira e esmaga essa criança. E temos visto no Brasil inteiro várias crianças se matando, tirando a sua própria Infelizmente. vida. Infelizmente. E esse apoio ele é necessário. E eu te digo assim, já temos o programa Saúde da Família nos municípios. É uma equipe multidisciplinar. Coloca ali dentro um psicólogo. Esse psicólogo ele vai falar com o pai, ele vai falar com a mãe. Né? Às vezes a vida pesa muito para as pessoas, principalmente para os pais e para as mães. E tem horas que eles não têm para onde correr. Eu falo isso que eu vivi isso na Defensoria Pública. Eu atendia pessoas que eu tinha que sair do meu gabinete e ir lá visitar a família. Que às vezes o pai estava estressado, caiu na droga, caiu no álcool, espancava pai, espancava mãe, espancava filho. E uma oportunidade de conversar. Uma oportunidade de ouvir, de deixar falar, desabafar, foi o suficiente para mudar a vida de uma família. Imagina, eu não sou psicólogo, eu sou advogado. Sim, Imagina se tem um psicólogo. Você imagina? sim, sim. Com todo... O quanto é importante, né? Há uns 2 anos atrás eu publiquei um artigo e eu fiz um trabalho de levar os psicólogos, né, programa de rodas com psicólogos para as escolas públicas de Macapá. E ali, um simples programa, Dudu, de ter ali aquele momento de ouvir, de acolhimento, a gente identificou tantas crianças adoecidas, né? E a gente ficou pensando quantas e quantas crianças já passaram por essa situação e não foram ouvidas, né? Não foram atendidas, não teve esse atendimento humanizado nas escolas públicas. Por que escolas públicas? Porque ali os alunos passam a maior parte do tempo. Então ali é muito propício para essa identificação, né? Então, eu, enquanto psicólogo, super levanto essa bandeira de que tem mesmo psicólogo nas escolas públicas. Sim. E eu digo mais, a gênese é na escola, mas nós precisamos também olhar para o servidor público, Sim, sim, sim. para o médico também, para o enfermeiro, para as UBSs, para a guarda municipal, porque as vidas elas vão transformando, nós vamos avançando, os problemas vêm, mas nós precisamos ter esse acompanhamento. E por que elitizar a psicologia? Quando a gente Sim, falava por que que elitizar? Pelo amor, não temos que elitizar a psicologia, gente. na hora que a gente consegue aproximar o psicólogo, valorizar a profissão, e aí eu falo de psicólogo, eu falo de psiquiatra, eu falo de todo o sistema de saúde, nós precisamos trazê-los para dentro da sociedade, porque quem realmente precisa é quem sofre. E hoje, infelizmente, quem mais sofre são os mais pobres, quem mais sofre são as donas de casa. Eu visitei semana passada um bairro aonde a grande pedido, o maior pedido deles é o retorno da escola para dentro do bairro, porque muitas crianças não vão estudar, haja vista que a escola foi para outro bairro e os pais não têm condições de pagar o transporte. Com isso, a mãe tem que ficar em casa para criar e cuidar da criança. E o pai tem que trabalhar sozinho. Se a escola volta, são 2 salários na casa, a dignidade aumenta. Para tu veres o tamanho da necessidade de uma educação fortalecida. Depois, bem lembrado, é toda a equipe multidisciplinar. Nós destacamos aqui a questão do psicólogo, mas temos o psicólogo, temos o assistente social,
Temos Que é super importante. temos diversas especialidades que precisam desse olhar diferenciado para começar a mudar a vida das pessoas. É antecipar-se com prevenção para não irmos à repressão. Isso Sim. deve ter, sim, um olhar diferenciado. E não é difícil, não. Não é difícil. Dudu, a gente está chegando numa parte da live que eu gosto muito, que se chama Compartilho e Cancelo. É aquela questão do cancelamento da internet. Aí eu te pergunto, o que você cancela, definitivamente, o que você não gosta, o que você cancela nas suas vivências aí, trabalho, pessoas, atitudes, o que você cancela, que você não admite? Negatividade, humilhação, excesso de, vamos dizer, síndrome do melhor. Eu me acho melhor, eu sou melhor. Preconceito de todo gênero. Cancela. Totalmente. E o que você compartilha, Dudu? O que você acha que é super importante para a sociedade? Empatia. A gente está precisando. E nós vimos agora com a pandemia o quanto é valoroso a empatia. Olhar para o outro, se colocar no lugar do outro. Cumplicidade. Respeito ao próximo. Supervalorização do ser humano. Ser humano. E isso, assim, não é discurso de política. Não é discurso. Tem uma frase muito clara que eu ouvia desde a minha infância, que ela dizia assim: viva, se necessário, pregue. Né? Porque palavras são bonitas, mas o que arrasta são os exemplos. Eu te digo isso porque eu tenho um padrão nas minhas redes sociais. Quando eu compartilho, quando eu posto alguma coisa tipo: bom dia, que Deus abençoe a nossa semana, que Deus nos dê força, coragem, tarará. 10 comentários, 5 curtidas. Mas vem de lá falando desgraça da vida do outro. Não. Vários compartilhamentos. Rápido. Então, o que eu cancelo essa semana foi um episódio ontem que eu, infelizmente, presenciei em um local aqui em Macapá, que foi a agressão à mulher, né? Para mim, isso é inadmissível, né? Em pleno século que nós vivemos, ter ainda machos machistas, homens machistas e agressores macho escroto. Super cancelo isso em todos os aspectos da nossa sociedade. E o que eu compartilho é pessoas que estão combatendo ao racismo, preconceito, levantando bandeira de que a gente pode sim a vencer tudo. Dudu, estamos chegando ao final da nossa live. Eu quero que você deixe as suas considerações finais, agradecendo todo mundo que está acompanhando. Logo, logo, essa live vai estar salva no YouTube, aqui no meu Instagram e também vai estar no podcast lá no Spotify, para quem quer ouvir no carro indo para o trabalho. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por nós estarmos com vida e com saúde, e pela vida de cada uma e cada um que veio aqui nos ouvir, falar conosco. Segundo, dizer que o nosso limite, quem põe é Deus. As dificuldades são a mola que nós devemos usar como trampolim. As pedras que um dia nos joguem, elas têm que se transformar no tijolo que vai construir o nosso pódio. Sem pisar em ninguém, respeitando o outro, ouvindo, sendo humilde sem hipocrisia, valorizando o ser humano e fazendo ao outro aquilo que nós não queremos que façam a gente. Então, muito obrigado a Di, muito obrigado a cada uma e a cada um. E eu espero em breve que nós tenhamos outra oportunidade. E eu peço muito a Deus que nós amanheçamos num amanhã melhores que hoje, né? Pensando no outro e acabando com o preconceito, com a discriminação, valorizando o ser humano, abraçando as benesses dos outros, aplaudindo as melhorias da vida do outro e buscando também a nossa melhoria todos os dias, porque quando a gente pensa o bem, quer o bem para o outro, a gente acaba trazendo para a gente.
Eu sempre digo, Adi, que se eu puder, eu abençoo. Se eu não puder, eu não amaldiçoo. Se eu puder fazer o bem, eu faço. Mas se eu não puder, eu também não vou fazer mal. E eu acho que assim a gente faz o mundo ser diferente. A gente muda a vida dos outros, porque Deus é tão bom que Ele é justo para deixar que nós recebamos como retorno o fruto das nossas escolhas. Então eu sempre digo que tudo que vai e volta, e eu não tenho nenhum tipo de medo disso, porque quem sabe o que planta não teme a colheita. Obrigado, boa É noite. isso aí. Eu agradeço, galera. Essa live vai ficar salva, sim, em todas as plataformas digitais. Muito obrigado, Dudu. A gente vai marcar outra live, se Deus quiser. Até a próxima, galera.